irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para aprendermos juntos aquilo que Deus propôs ao meu coração. É importante salientar uma coisa. Aos domingos, eu sempre estou pregando, tentando alcançar os dois grupos. O que eu quero dizer? Cristãos e não cristãos. No mesmo nível. Porém, de terça-feira, o meu intuito é alcançar mais a vocês cristãos. Então, eu proponho mais orientações, alguma coisa para o coração cristão, para que a nossa fé se fortaleça no Senhor. Esta é a diferença. A pregação, ela continuará sendo a mesma, porém, o foco é que muda um pouquinho. É muito importante estas reuniões de terça como as de domingo. Correto? Eu espero que seja uma bênção aquilo que eu vou compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu convido a todos para que orem comigo neste momento, para que nós possamos pedir a bênção de Deus para esta meditação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido e amado Pai eterno, eu peço a Ti que nos ajude a termos confiança constante em Ti. O nosso coração é muito pequeno, o nosso coração humano é doente, não há cura para ele. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que nos fortalece, que nos ajuda em todos os momentos, nos ajude a lembrar do Teu cuidado constante em nossas vidas. Eu sei que o Senhor nunca nos abandona. Eu sei que o Senhor sempre está agindo em nossos corações. E por isso, Pai, ensina-nos no dia de hoje os Teus ricos pensamentos, os Teus caminhos, ainda que estreitos, difíceis de caminhar, mas é só neles que encontramos a salvação de nossas almas, de nossas vidas. É nos Teus pensamentos e caminhos que nós encontramos uma vida digna, real, com sentido, com propósito neste mundo. Até que, enfim, possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus e vivermos ao Teu lado para sempre. Ensina-nos, Pai, os Teus pensamentos e os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Confiando na graça de Deus, eu quero compartilhar com vocês hoje este tema: confie no cuidado constante de Deus. O nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Mas antes, vamos ler os objetivos de abrirmos as Escrituras Sagradas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós encontramos os objetivos da palavra de Deus para nós. Vamos ler. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, ou seja, a vontade de Deus. Muito bem, como eu disse a vocês, vamos compartilhar este tema. Confie no cuidado constante de Deus. Afinal de contas, vivemos numa época um tanto complicada, numa época difícil, onde as pessoas estão ansiosas, preocupadas, cheias de cuidados. E o que nós vamos fazer? Criarmos regras ou confiarmos em Deus? Lembre-se, nós somos o povo de Deus. Então as regras pouco funcionam para nós. Quanto mais regras você jogar sobre a sua vida, e quando eu me refiro a regras, eu me refiro a psicologias humanas, meramente humanas, não cristãs. O que vai acontecer? Você vai ficar num emaranhado de ideias e com pouca produtividade. Vai ficar o tempo todo preocupado com si mesmo e deixar de amar a Deus e de servi-lo com o coração. Vamos ler o nosso texto base em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Entreguem todas as suas preocupações. A palavra preocupações aqui usada tem o sentido de coloquem ou lancem todas as suas ansiedades. Então, lance sobre Deus as suas ansiedades, os seus cuidados, as suas preocupações, os seus temores. Lance sobre Deus. E então, o apóstolo Pedro diz o porquê. Pois, repare bem, pois Ele cuida de vocês. Pois Ele cuida, isto é, porque Ele está sempre cuidando. Na verdade, a ideia não está no presente do indicativo, mas no gerúndio. Ele está sempre cuidando, Deus está sempre trabalhando, Ele não para, Ele não dorme. Então vamos lá. Você está sofrendo de ansiedade? Você tem ansiedade? É claro que sim. E não há alguém neste mundo que não a possua, que não a tenha, que não a experimente. Não há alguém neste mundo que não sofra de preocupações. O salmista Davi, o grande rei de Israel, certa vez declarou o seguinte, no Salmo 56, versículo 3. Ele disse: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos ler de novo. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos observar bem de perto, com atenção, as palavras de Davi. Quando o medo invadia o seu ser, ele não estabelecia uma luta contra o medo. Repare bem, ele diz, quando estou com medo, o que ele faz? Eu confio em ti. Então, ele desvia o foco do medo para Deus. Portanto, ele não criava uma série de processos lógicos ou espirituais a fim de lutar contra os seus temores.
seus pavores, mas ele simplesmente declarou, neste verso do Salmo 56, a sua confiança em Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Hoje nós temos muitos livros que, quando tratam sobre preocupações e ansiedades, vêm trazendo uma tonelada de regras que deixa a sua mente confusa. Eu gosto mais de salientar os sintomas da ansiedade, os sintomas da preocupação, e prefiro confiar mais no que Deus diz. Afinal de contas, como eu disse há pouco, somos filhos de Deus. E somos criados, treinados, educados para sermos filhos de Deus, a confiarmos nele. Segundo o texto que nós lemos, e segundo a experiência de Davi e de tantos outros homens de Deus na Bíblia, todo filho de Deus tem medo, sofre do medo. Não há quem não sofra do medo. Porém, não é todo filho de Deus que consegue superar o medo confiando em Deus. Então, vou fazer uma distinção. Todo filho de Deus tem medo, tem momentos de pavor, mas nem todo filho de Deus consegue confiar em Deus em momentos tenebrosos. Há aqueles que não reconhecem Deus como o Todo-Poderoso, como disse Davi, quando ele diz: quando estou com medo, confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é esta: sejamos honestos. Este é o primeiro princípio. Sejamos honestos e entendamos as nossas ou a nossa dificuldade para confiarmos em Deus. Sejamos honestos e entendamos a nossa dificuldade para confiarmos em Deus. Naturalmente que existem muitas dificuldades, mas vou salientar uma que se encontra no nosso próprio texto base, que eu gostaria de ler novamente. Façamos isto agora, por favor. Entreguem. Veja, é uma ordem, é um verbo que está no imperativo, pelo menos no português. Mas a ideia é: estejam entregando, estejam lançando constantemente, porque é uma situação que nós enfrentamos constantemente, medo. Estejam entregando todas as suas preocupações, isto é, estejam coloquem ou lancem todas as suas ansiedades, cuidados a Deus. Agora repare nesta conjunção, que é uma conjunção explicativa. Ele vai explicar por que nós temos que lançar sobre Deus as nossas preocupações. Então ele usa pois, que quer dizer por quê, pela razão de. Então ele diz: pois ele, Deus, cuida, isto é, ele está sempre cuidando. Então nós estamos sempre lançando porque Deus está sempre cuidando de nós, sempre nos abençoando, ensinando, disciplinando, educando, mostrando como nós temos que agir nos diferentes momentos da vida. As palavras de Pedro, do nosso querido apóstolo, não mostram processos lógicos nem espirituais. Por isso eu volto a dizer para você, ele não estabelece regras para entregarmos os nossos processos
ou as nossas preocupações a Deus, me perdoem. Ele simplesmente nos diz para entregarmos a Deus com confiança as nossas ansiedades ou preocupações, os nossos cuidados. Mas nós temos que pensar em uma realidade, temos que ter consciência dela. Muitos cristãos têm dificuldades ao entregar os seus anseios, suas ansiedades, suas preocupações, seus medos, seus cuidados ao Senhor, aquele que é dono de nossas vidas, a quem nós devemos venerar, respeitar, adorar, porque Ele é o nosso Deus, o Criador. E eu pergunto, onde está o obstáculo para esta entrega, para a dificuldade desta entrega? As palavras de Pedro nos dão a resposta, a resposta está justamente depois da conjunção que eu mencionei a vocês, a conjunção explicativa, pois, que significa porque, pela razão de, com o propósito de, com a finalidade de. Entendam que Deus cuida de nós. Ele está sempre cuidando. A hesitação, então, o medo, a dificuldade da entrega, reside na falta da experiência de uma vida cristã mais profunda com Deus e, por consequência, na falta de observação de que Deus está sempre cuidando de suas vidas ou de nossas vidas. Então, a nossa falta de experiência, uma experiência rasa com Deus, nos impede, fecha os nossos olhos para que observemos o cuidado de Deus. Nós não conseguimos anotar, porque o nosso cristianismo se tornou muito raso. Nós não temos intimidade, comunhão. Não temos aquele ato rápido de confiarmos. Veja, Deus, de acordo com o que lemos, está sempre pronto a receber em suas mãos as nossas preocupações ou ansiedades. Deus está sempre agindo ou trabalhando na vida dos seus filhos, em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más. Então, duas coisas entendemos sobre Deus. Ele está pronto para receber as nossas ansiedades, os problemas que afetam a nossa mente. E segundo, Ele está sempre trabalhando, Ele está sempre cuidando, Ele não nos abandona, jamais, nunca nos abandona. Por outro lado, vem a parte humana. Cabe a nós entregarmos a Ele nossas vidas e confiarmos no seu trabalho, no seu cuidado, no cuidado que Ele tem pelos seus filhos. E isso é uma atitude de fé. Entretanto, volto a dizer, porque isso é importante, se o nosso relacionamento com Deus é raso ou frio, poucas observações ou anotações faremos das suas ações a nosso favor. Ou estou errado? Se você não tem intimidade, se você não tem amizade, você não consegue avaliar o trabalho de Deus na sua vida, você não percebe. Então você se entrega às regras.
Você se entrega à psicologia popular. Há uma crença popular. Faça isso, faça aquilo, tome isso, tome aquilo. Pense nisso, pense naquilo. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, que nós avaliemos o nosso relacionamento com Deus. Isto é, Ele é íntimo ou distante? Eu sou íntimo dele ou estou distante dele? Isso nós temos que avaliar. E é muito fácil avaliar. Você sabe em que nível, em que pé você está. Em segundo lugar, que nós procuremos manter nossos corações limpos da sujeira mundana. Sim, da sujeira mundana, a fim de vermos as ações divinas em nossas vidas. Se o coração está sujo, porque estou afastado de Deus, não levo uma vida como deveria, como posso enxergar Deus? Jesus mesmo disse: bem-aventurados, felizes, abençoados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se eu não vejo Deus, é porque alguma coisa está no caminho. Existe um véu ali, uma cortina, mas lembre-se que quando Jesus ressuscitou, o véu do templo que impediu o homem de enxergar a glória de Deus se rompeu, se rasgou de cima para baixo. Foi um ato divino que abriu o céu para todos nós. Deus quer se revelar a você, Deus quer se mostrar a você, mas você também precisa se rasgar de baixo para cima. A parte de Deus foi feita, agora cabe a nossa parte. Em terceiro, que nós creiamos que Deus está sempre cuidando de nossas vidas, segundo o seu querer. O que eu quero dizer com o seu querer? Segundo a sua vontade, do jeito dele e não do nosso. Porque nós queremos muitas vezes estimular a Deus, mandar nele, orientá-lo, para que ele faça as coisas do nosso jeito. Isso não pode acontecer. Isso está errado. Entenda bem, isso está errado. Nós temos que crer que Deus está agindo. Em nome de Jesus ele está agindo. Isto não significa que você não possa pedir a seu favor, a favor de terceiros, alguma coisa. Não! Deus quer que você ore, pode pedir, mas aceite os seus desígnios, muitas vezes, que não são os nossos. Compreendeu? Em quarto, que nós creiamos na disposição divina em acolher e nos ajudar em nossas fragilidades, em nos acolher e nos ajudar em nossas fragilidades. Deus não nos desampara. Ele desamparou Jesus para que recebesse os nossos pecados, porém Jesus está em nós e ele não sai. Ele está lá. Nós nos tornamos, pela vontade de Deus, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo habita em você. Habita em mim. Então,
Nós precisamos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos manter nossos corações limpinhos, cristalinos, por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo, para que nós consigamos crer que Deus está cuidando de nossas vidas o tempo todo e que Ele nos acolhe e nos ajuda em nossas fragilidades, pois somos fracos. O segundo princípio que eu quero usar com vocês está numa analogia que eu vou fazer entre uma coisa que o limpador de para-brisa e o esguicho. Por isso, o limpador e o esguicho de água para o para-brisa, eu coloco assim, uma analogia da palavra e do Espírito. Eu vou querer fazer essa analogia. Você está dirigindo o seu automóvel, muito bem, e de repente, é um dia mais ou menos de chuva, ou parou a chuva, ficou aquele chuvisco, o chão molhado, perigoso. Você não quer criar um acidente, mas o carro da frente passa em uma poça de lama e joga toda aquela lama no seu para-brisa e ele fica totalmente sujo a ponto de temporariamente perder a nítida visão da estrada. Pronto. Qual é o sentimento que você tem? Ansiedade, medo, preocupação. Você diz assim: oh meu pai, não enxergo nada. O que você faria nesse momento? Ou o que você faz quando está numa situação assim? Você percebe que rapidamente você aciona o limpador, mas ele só não resolve. É necessário que você aperte o esguichador para que a água seja arremessada ao para-brisa, ou não é? Muito bem. Agora, por que existe esta pressão instintiva, quase que por instinto, no botão esguichador da água? Por causa do quê? Por causa do convívio e da confiança na tecnologia. Você está acostumado. Você confia naqueles botões do carro. Ou não é? Todo dia você senta nele, todo dia você o dirige, e quando você enfrenta um dia de chuva, você vai lá no bracinho e pá! E o limpador começa. Ou com temporizador, ou mais lento, ou mais rápido, e quando o vidro fica sujo, você aperta o botão e joga, esguicha aquela água. Porém, você sabe que dirigir com o para-brisa sujo, de lama, a ponto de não poder enxergar a estrada, é um grande erro. É um erro tão grave, porque pode colocar a vida de terceiros em risco, ou não é? Você não enxerga a pista e você coloca a vida de outras pessoas em risco. Aí está a analogia. Do mesmo modo, sentir ansiedade não é pecado. Quando a sujeira caiu no seu para-brisa, você sentiu ansiedade, preocupação, medo. Aquilo não é o problema. O problema é você deixar o para-brisa sujo. Sentir ansiedade na vida, medo, pavor, não é o problema. O problema é você deixar a vida suja. Transformar aquela situação em um pecado, em uma ação desaprovada por Deus.
Por quê? Porque você deixa de confiar nele e aceita viver sob as pressões que a ansiedade produz. Aí é que está o problema. Você aceita a preocupação em sua vida e fica com o para-brisa da sua vida totalmente embaçado. Você não enxerga nada, você só fica reclamando, brigando, amargurado e não consegue enxergar nada. Você discute com a pessoa faça isso, faça aquilo, você está procurando agora regras. Então veja lá, o limpador do para-brisa representa na nossa analogia, na nossa comparação, a palavra de Deus. E a água que esguicha no para-brisa, o Espírito Santo. Os limpadores do para-brisa são as promessas de Deus na sua palavra, registradas na sua palavra, e nós as conhecemos. Muitas vezes nós citamos rapidamente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus é minha força, minha fortaleza, meu socorro bem presente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Citar é fácil, nós citamos, mas nós precisamos confiar no trabalho do Espírito Santo, porque só a palavra de Deus não é suficiente. Quando você aciona o limpador, o que ele faz? Ele entra em ação e esparrama, ele espalha a lama no para-brisa, isto é, quando você cita a palavra de Deus, ela espalha a incredulidade diante dos nossos olhos. Ela diz sobre o que você tem que acreditar. E você sabe que Deus não está esperando de você pensamento positivo. Ele está esperando de você rendição ao trabalho dele, à ação do Espírito Santo. E então a água esguichada no para-brisa representa a ajuda, a ação do Espírito Santo para limpar aquela lama, aquela sujeira, aquela incredulidade que estava embaçando, que foi espalhada pela palavra de Deus. Eu não sei se fui claro. A obra do Espírito e a palavra de Deus são os grandes edificadores da fé. Sem o Espírito e sem a palavra de Deus, a sua fé é fraca, o seu relacionamento com Deus é raso, é frio. Sem o trabalho da água amolecedora do Espírito Santo, os limpadores da palavra de Deus simplesmente arrastam grupos ofuscantes da descrença no para-brisa. Você diz: meu Deus, eu preciso de algo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que você está fazendo? Você está citando para si mesmo uma verdade que você precisa crer. E esta verdade está lançando diante dos seus olhos aquilo que você tem como obstáculo, a incredulidade. E então você tem que se dispor ao trabalho do Espírito Santo, para que ele possa agora clarear, limpar. Isto é confiança. Quando estou com medo, confio em ti. E isto nos leva ao terceiro princípio. Confiemos nas palavras de Jesus e nas ações do Espírito Santo.
Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63. Depois dele ter realizado aquela multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas querendo transformá-lo em rei de Israel para resolver todos os seus problemas num passe de mágica. Jesus não aceitou isso. Ele diz: vocês têm que conviver com os romanos. É como no Brasil, nós temos que conviver com quem presta e com quem não presta. E o importante é que sejamos cristãos e creiamos na sua palavra e no que ele diz. Então ele diz assim: o Espírito de Deus é quem dá a vida. Isto é, olha só, o Espírito de Deus é aquele que clareia ou que dá a luz para uma nova vida. O seu para-brisa está embaçado. Você não enxerga nada. A palavra de Deus mostrou como é que está a situação e em quem você precisa confiar. O Espírito de Deus agora vem com aquela esguichada. Ele pega a palavra de Deus, o trabalho da palavra de Deus, e agora ele esguicha em cima o seu poder, a sua unção. E aquela sujeira vai embora. Tudo clareia, tudo ilumina, tudo fica claro. É isso que Deus quer fazer conosco. Não é fácil, eu sei, calma lá, eu sei, não é fácil para você e não é para mim, mas é isto que Deus espera de nós. Jesus continua, ele diz, o ser humano não pode fazer isso, o ser humano não consegue clarear. Imagine o seu para-brisa todo elameado e você agora tenta colocar a mão por fora ou com um paninho, com o carro andando, você vai causar um acidente. Use qualquer outra estratégia que não seja de Deus e o acidente virá. Com certeza, virá. Jesus, então, ele declara: as palavras que eu lhes disse são o quê? Espírito e vida. Isto é, as palavras e o Espírito são a plenitude da vida genuína, vigorosa, abençoada e devotada a Deus. É isso que ele quer dizer. Quando eu aceito as palavras de Jesus e a ação do Espírito Santo em minha vida, eu não preciso me preocupar se vou conviver com romanos, com comunistas fabianos, que são aqueles disfarçados, né? Os verdinhos por fora e vermelhos por dentro. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a minha vida devotada a Deus. Quando o cristão tem a sua vida devotada a Deus, ele começa a contagiar pessoas. E essas pessoas contagiam outras pessoas. E o cristianismo incentiva a leitura, a educação. As pessoas começam a ler, porque quem realmente é cristão aprende a gostar de ler. Afinal de contas, Deus nos deu uma Bíblia, um livro. Para o quê? Para ficar na estante? Não. Para a lermos. Somos convidados, chamados, invocados, convocados para lermos a Bíblia Sagrada. Viver sob o poder da ansiedade
Veja, viver debaixo do poder da ansiedade ou da preocupação é rejeitar essa vida plena que Jesus está dizendo no verso 67, que ele disse às pessoas que ficaram ali ao lado dele. Essa é a vida plena oferecida por Jesus, o nosso Senhor. O que é que Jesus ensinou sobre a preocupação? Por que ele diz que viver debaixo da ansiedade não agrada a Deus e se torna pecado? Depois, quando você tiver um tempinho, você pode pausar o vídeo e ler essas referências que estão aí. Afinal de contas, você também já as tem nas minhas notas prévias, que eu envio antes de eu compartilhar este vídeo. Me perdoem por alguns erros, porque são notas prévias, elas não foram ainda corrigidas. Então pode acontecer de haver erros ali. Mas vejamos, o que é que Jesus ensinou sobre a ansiedade? Primeiro, lá em Mateus capítulo 6, que nós não devemos ficar preocupados ou ansiosos com o que haveremos de comer, beber e vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25 e o 31 falam sobre isso. Jesus, ele diz isso. Não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão comer, beber ou vestir. Não fiquem preocupados onde vocês vão arranjar comida, bebida e veste. Nem Salomão se vestiu. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como esses lírios aí, ó, que Deus criou. As vestes de Salomão foram confeccionadas por artesãos, costureiros, mas os lírios representam um milagre de Deus, a criação de Deus, algo glorioso. A nova vida é mais gloriosa do que as regras mortais, do que as regras humanas, do que a psicologia popular, confeccionada por cabeças doentes. Em segundo lugar, o que Jesus ensina sobre a preocupação e ansiedade? Que não devemos nos preocupar ou ficarmos ansiosos com a quantidade de dias que viveremos. A sua ansiedade, a sua preocupação não acrescenta nenhum dia a mais em sua vida. Jesus disse assim até: pare de ficar preocupado, porque isso não vai resultar em acréscimos de dias. Isso só vai trazer doenças psicossomáticas e que se transformam em doenças clínicas. O que mais Jesus ensinou sobre a preocupação? Ele advertiu o quê? Em terceiro, que nós não devemos viver debaixo da preocupação ou da ansiedade com o dia de amanhã. Ele até disse isso em Mateus capítulo 6, no verso 34, que o dia de amanhã trará novas dificuldades. Se você viver com preocupações sobre o dia de amanhã, teremos grandes dificuldades. Irmãos, vocês perceberam uma coisa? Em nenhuma das nossas reuniões ou encontros virtuais, eu lhes pedi dinheiro. Se vocês amam a obra de Deus, vocês vão continuar sustentando. Se vocês perceberem que esse trabalho é honesto, quer glorificar a Deus e edificar o povo de Deus, conduzi-lo
à presença do Pai, então você vai contribuir de acordo com o que Deus tem te abençoado. Eu não preciso manipular suas mentes. Não preciso colocar aqui GCs, faixas com contas bancárias. Vocês conversam entre si, escutam. Alguém me disse: Walter, se você não pedir dinheiro, a igreja vai acabar. Se a igreja acabar, é porque Deus quis assim. Isso não me preocupa. O que me preocupa não é aquele prédio, é você, é a minha vida, é a presença de Deus em nós, é fazermos as coisas direito. E se não tivermos o prédio, daremos um jeito. Em quarto, o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, que advertência ele nos dá. Caso sejamos perseguidos ou presos, que não nos preocupemos com o que haveremos de dizer, pois o Pai, que é o Espírito Santo que habita em nós, nos dará as palavras certas para esses momentos. Isso está registrado em Mateus capítulo 10, verso 19. Portanto, quando nos sentimos ansiosos ou preocupados, não estamos cometendo pecado algum, mas a ansiedade, se torna pecado quando deixamos de confiar na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. Quando nós deixamos de empurrar a alavanca para cima e apertar o esguichador. Entendeu? Nós não podemos deixar de confiar que Deus está cuidando constantemente de nós. Nós devemos aceitar com naturalidade o surgimento da ansiedade ou da preocupação. Porém, como filho ou filhos de Deus, não é natural a nossa falta de confiança nele. É natural que nos sintamos ansiosos, mas não é natural que deixemos de confiar em Deus. Pois isso é um ato de incredulidade. E nós não somos chamados para sermos incrédulos, mas crentes no Senhor. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos confiar nas muitas promessas divinas registradas na palavra de Deus, a fim de nos ajudar no quê? Nas nossas fragilidades. Entretanto, a vida cristã está fundamentada nos dois grandes mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Nós devemos dar ao outro, ou seja, ao próximo, de modo honesto e sem manipulações, Porque há muitas pessoas que desordenam, desfocam a palavra de Deus, distorcem para manipular a mente do próximo, para angariá-la para si, para trazê-la a si. Ele quer se tornar dono daquela vida. E o propósito da vida cristã é ensinar essa pessoa a andar com Deus e não depender de nós. Ai do homem que confia no homem. Então, de modo honesto e sem manipulações, damos ao outro a mesma ajuda divina que temos recebido. A ajuda de Deus. Deus se agrada dessa atitude, pois essa é uma maneira de lutarmos contra o nosso egoísmo,
quando nós começamos a nos preocupar em abençoar o nosso próximo, estamos lutando contra nós mesmos. Mas há um detalhe maravilhoso em tudo isso. Quanto mais oferecemos ao próximo o que temos recebido de Deus, mais feliz, abençoados ou bem-aventurados seremos. Nós damos ao outro o que Deus abençoou nossas vidas. Quando nós recebemos de Deus, estamos numa situação difícil, e quando Deus nos deu a ajuda, ficamos felizes. E então, quando nós damos ao outro a nossa felicidade, isto é, aquilo que recebemos de Deus, mais felizes nos tornaremos. Essa é a razão de dizermos, conforme a Bíblia registra em Atos capítulo 20, verso 35, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Eu vou terminar esta meditação citando 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, as palavras do nosso velho e querido irmão apóstolo Paulo. Velho, convenhamos, né? Já morto, né? Na presença de Deus. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Percebeu? Isso é a base do que falei há pouco. Amar a Deus e ao próximo, dando ao próximo o que temos recebido de Deus. E ele diz: e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Que nós aprendamos a viver pela fé no trabalho de Deus e que não o troquemos por regras humanas. Lá está o limpador da palavra de Deus, lá está o esguicho do Espírito Santo. Confie no cuidado constante de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta meditação, e espero que ela encontre no coração dos seus filhos abrigo, terra boa para ser semeada, uma semente que vingue e produza, que cresça e que se transforme numa árvore que produza frutos e que dê mais sementes. Guarde os teus filhos, principalmente de todo o mal. Grande Deus, eterno, soberano, todo-poderoso, quando o medo vier, que confiemos em Ti, que confiemos no Teu cuidado constante por todos nós, porque o Senhor ajuda a todos os seus filhos, e que nós não sejamos egoístas a ponto de guardarmos somente para nós mesmos
tudo que o Senhor nos dá, a felicidade que o Senhor nos dá, que nós aprendamos a repartir com outras pessoas a mesma felicidade, para que sejamos mais felizes, mais satisfeitos, completos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham uma ótima semana e até domingo, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.